E a gente começa o programa de hoje com uma pauta super especial. É sempre um grande prazer tê-lo aqui no Você Bonita. Convidamos mais uma vez ele que é neurologista, Dr. Fernando Gomes Pinto. Bem-vindo. Muito obrigado, Como Carol. você está? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Eu já vou adiantar que é sempre um prazer para a gente poder ter suas informações aqui no programa. E, claro, a gente vai ficar dentro do tema, que é a depressão durante este período de isolamento. Mas sinta-se à vontade para colocar o que você achar importante, pertinente. Eu sei que você tem aí também muitos dados para passar para o público. E por estar também na linha de frente, estar atuante na sua área aí na medicina, né, doutor? Exatamente, Carol. A gente vai falar sobre temas muito importantes, principalmente no que se concerne à questão da saúde mental. Porque todo mundo está preocupado com essa primeira curva, em achatar a curva para que todos possam ter acesso à saúde de uma forma integral, mas a gente se preocupa muito, a gente que trabalha com neurociência e com saúde mental, com as próximas ondas e problemas que a gente já prevê que vão vir a acontecer. Então a gente já está se preparando. E o nosso papel aqui é justamente passar essas informações de qualidade para que as pessoas possam viver melhor e entenderem a situação que está acontecendo. Sem dúvida. Eu vou sentar aqui, vou dar a voltinha para sentar aqui do seu lado. E assim, hoje eu vou começar diferente. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes. E eu gosto muito das suas introduções. Eu acho as suas introduções brilhantes. Então, ao invés de iniciar o nosso bate-papo te fazendo uma pergunta, eu gostaria que você fizesse, então, a sua introdução de toda a preocupação nesse momento que vocês estão, claro, vivenciando além do coronavírus. Assim, muitas pessoas perguntam pra gente, doutor, como é que vai ser o novo normal? Como é que vai ser depois que a pandemia passar? E o que eu costumo muito dizer é o seguinte, para nós da área da saúde, tanto faz, porque a gente está pronto, está preparado para tratar pessoas. E não só a gente, o pessoal da imprensa também e as outras áreas que são fundamentais para que tudo funcione. Só que a gente se preocupa muito, porque existe essa questão biológica relacionada aos cuidados para se evitar o coronavírus, mesmo porque a gente ainda não tem uma vacina, não tem um tratamento padrão estabelecido, mas existem outros problemas de saúde que não deixaram de existir. Sem dúvida. Então você imagina, as urgências que não são urgências relacionadas ao coronavírus. Então estou falando de trauma de crânio, falando de infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e outros problemas de pessoas que têm doenças crônicas, Carol, tipo um tumor, câncer, até mesmo diabetes ou algum outro problema de saúde, que fica em casa com receio, às vezes, de procurar um profissional, os hospitais estão se organizando de uma determinada forma e a pessoa acaba sendo negligenciada, sem querer, obviamente, claro, e se preocupando com esse risco maior, mas você percebe, toda essa orientação não é assim, olha, então em julho está tudo resolvido e vai tocar uma sirene na rua e todo mundo pode sair. As pessoas estão com essa impressão que assim, o passar é assim, foi dada a largada e passou, sumiu, desapareceu. E eu acho, doutor, e gostaria muito que você falasse dentro desse contexto, que as pessoas não estão se preocupando em estarem educadas e preparadas para esse pós, porque o vírus não vai sumir, a gente já entendeu essa situação e, claro, a gente não tem a data ainda de quando a vacina estará 100%, quando as pessoas estarão imunizadas, isso aí ninguém tem bola de cristal. Então, não é importante que a gente eduque a população para saber o que tem que, enfim, tomar cuidado mesmo, o que é importante nesse momento para a gente conseguir dar conta de outras coisas e diminuir o medo também. Quando você sabe o que fazer, você tem menos medo. Sim. Num primeiro momento, o que a gente percebe é uma avalanche de orientação que vem através de todas as possíveis fontes de comunicação olha, fique em casa, mude seu hábito, mantenha o distanciamento social. Eu, particularmente, sinto falta de uma comunicação mais personalizada, individualizada e, de fato, uma orientação consistente para as pessoas. Porque o nosso país, Carol, temos 210 milhões de habitantes, 5.570 municípios, é um continente. Então, quando você fala fique em casa para uma pessoa que tem uma casa estruturada, moram poucas pessoas, cômodos, isso faz sentido. Mas quando uma pessoa, por exemplo, mora na comunidade e tem 10 pessoas ali dentro, talvez a orientação deveria ser customizada, certamente adequada para aquela pessoa e não simplesmente uma mensagem dessa forma, porque todo mundo está pensando, e o que está por vir? Eu conversei com muitos especialistas, inclusive sobre a vacina,
assim, quem entende disso e fala, olha, no mínimo, no final do ano que vem, talvez a gente tenha uma vacina. Então, assim, a gente vai ficar dentro de casa, sem fazer nada, sem trabalhar até lá, como é que vai funcionar? Como é que vai ser esse novo normal depois? Eu costumo falar, o novo normal é agora. Então, dia a dia, a gente precisa construir essa ideia. As pessoas já entenderam, a gente precisa manter distância, precisamos evitar de levar a mão no rosto. Isso acaba sendo o principal. Sem Quando dúvida. você tosse ou espirra, tomar cuidados, usar a máscara, porque com isso você protege as outras pessoas. Mas falta, a gente precisa ter um olhar diferente, até mesmo na organização do tratamento das outras doenças, porque existe uma quarta onda. Eu até trouxe um gráfico e talvez a gente possa mostrar em determinado momento. Porque assim, a saúde mental, as pessoas já estão mostrando indícios. Olha, esse gráfico ele mostra muito bem isso. Então, a primeira curva, aquela roxinha, é a curva do coronavírus, que aparece aqui. A nossa preocupação em evitar o contágio de muitas pessoas ao mesmo tempo, para que não falte hospital e não falte tratamento para todo mundo. Certo. Possibilidade de tratamento. A gente sabe que 80% das pessoas realmente funcionam como uma gripe simples ou até mesmo poucos sintomas. Mais 20% vão precisar de hospital e 5% de UTI e respirador. Então, quando a gente fala, vamos controlar esse aumento da curva, é para que, de repente, todo mundo não precise disso ao mesmo tempo. Isso. Aí o pessoal fala, mas o colapso da saúde... Olha, desculpa, eu me formei em 1997, já dei plantão em muitos hospitais, inclusive de periferia. Vaga em UTI é uma coisa que nunca teve. Para todo mundo, entendeu? Então a gente precisa falar o português claro. Né? Fala o colapso já está acontecendo. É que as pessoas nunca tiveram informações sobre isso, né? Exato. Não, a gente nunca teve oportunidade de seguir, por exemplo. Estamos vivendo uma pandemia e mais do que isso, a gente tem um mundo globalizado e a informação vem para todo mundo ao mesmo tempo. Sim. Então a gente está conseguindo perseguir uma doença infecciosa em larga escala. A última grande que a gente teve, assim, que abalou muita gente ao mesmo tempo o mundo todo, foi a AIDS. Tiveram outras, inclusive, de coronavírus, mas essa a gente está conseguindo seguir passo a passo. Só voltando um pouquinho naquela outra apresentação, num segundo momento, a gente tem ainda a curva anterior, isso. A gente tem aquela verdinha, aquela curva. O que significa essa curva? Pacientes que têm outras urgências e muitas vezes não procuram. Nos Estados Unidos a gente viu isso. Aumentou o número de morte por infarto, porque a pessoa estava passando mal e não procurava o serviço, porque tinha medo de pegar o coronavírus e morria de uma coisa que a gente já sabe tratar. A terceira curva, aquela azul, o impacto da interrupção dos cuidados da saúde. Já saiu no jornal. Pessoas com câncer, cirurgias que foram evitadas, adiadas, está aumentando o problema com isso. E é um problema que a gente já sabe lidar. E cirurgias de urgência para retirada, muitas vezes, de tumor, coisa do tipo, e o diagnóstico, às vezes uma biópsia, algo assim. Então, todo mundo está jogando lá para frente e isso aqui, esse lá para frente, está impactando. A gente precisa entender isso. E a quarta curva, que essa me preocupa bastante, é a curva relacionada com a saúde mental. Então, traumas psicológicos, doenças mentais. Então, você imagina, você manda uma pessoa lavar a mão, ela tem transtorno obsessivo compulsivo. Você precisa orientar essa pessoa de uma forma adequada. Se ela tiver um toque relacionado com limpeza, você vai deixar ela piradona. A pessoa com transtorno ou compulsão alimentar, no momento em que você deixa ela isolada, ela pode simplesmente descompensar. E muitas outras doenças, como, por exemplo, ansiedade, depressão, insônia, estresse pós-traumático, coisas que a gente já sabe, já tem trabalho publicado em revista validada, com evidência científica, feito na China, que passou a primeira onda por lá e mostraram população estressada, deprimida, ansiosa, e esses números são ainda maiores nos profissionais de saúde que estão ali na linha de frente, como você muito bem disse. Então a gente fica preocupado, a gente precisa cuidar de quem cuida da gente. Sem dúvida. E eu acho, até dentro desse nosso assunto, ligado à questão da depressão, a gente tem colocado inúmeras pautas aqui, pensando na forma como a gente, como mídia, e o Você Bonita faz isso há quase 10 anos, como a gente acolhe as pessoas, para nesse momento que está todo mundo meio panicado, eu usei esse termo com a minha diretora, as pessoas estão panicadas, né? Como é que elas se acalmam e o que elas conseguem acreditar? Você já falou diversas vezes, acho que pode ser um dos temas que a gente pode bater aqui no programa, que é a questão da fé, né? A questão da gratidão, que são coisas que a gente se apega e que, de fato, quem passa por isso, entendendo alguns pontos, passa melhor. Mas o que eu acho também é que a gente, como mídia, a gente pode dar dicas de como as pessoas se acalmam diante de tantas notícias que são notícias negativas. Mas eu sei, doutor, que você sempre traz notícia positiva
positiva. Então a gente tem que enxergar de forma positiva e enxergar que o nosso copo está sempre meio cheio, não é? Exatamente. Olha, eu até trouxe, eu escondi aqui embaixo, tá, os Carol? dados, Eu escondi aqui embaixo porque eu queria falar números exatos que ontem foram lançados pelo Ministério da Saúde e diariamente são, enfim, colocados o que está acontecendo. Então, até ontem, eram 202 mil pessoas, 918 confirmadas com coronavírus. 13.993 óbitos. Mas, daí eu gosto de falar esse número, 79.479 pessoas recuperadas. Então a gente precisa focar nisso, porque senão a gente fica pensando só em curva ascendente de morte. Existem outras curvas, curvas de sucesso, vamos falar assim, curvas positivas que estão acontecendo. O maior desafio para todo mundo, Carol, é o seguinte: a gente vem aprendendo a trabalhar a inteligência emocional. Mas o que é inteligência emocional? E será que ela serve agora? Eu falo para você, mais ou menos. Porque inteligência emocional nada mais é do que você lidar com a expectativa e lidar com aquela ansiedade de conseguir o resultado. Tá, então, e a realidade... É a realidade. Tá. Então vamos dar um exemplo bem simplesinho. Eu não vou comer bombom, apesar de ser delicioso, porque eu quero estar com uma silhueta legal e entrar numa roupa daqui a um mês. Isso é inteligência emocional. Como é que você usa essa inteligência emocional agora nessa situação da pandemia pelo coronavírus? Quer dizer, vou fazer tudo bonitinho porque o mês que vem eu vou sair, vou trabalhar normal e tudo vai voltar ao normal? Não. A gente não tem essa barganha psicológica. Não é essa a notícia. Não é essa. Então, é a inteligência intrapessoal, e eu vou falar qual é, e a inteligência existencial que precisam ser trabalhadas. A intrapessoal, essa é a habilidade que a gente tem e cada pessoa precisa fazer consigo mesma. Porque os valores, eles são meio que aceitos por todo mundo. Mas só você sabe o que de fato é importante para você na vida. Então é uma conversa muito íntima, que você precisa desenvolver e ensinar as crianças também a terem isso. E a inteligência existencial é essa que acaba sendo uma das mais provocantes que a gente tem na vida. A gente, como ser pensante, a gente sabe que a gente nasceu, e conforme a gente deixa de ser criança, entende como o processo biológico aconteceu, mas a gente ainda não sabe o que acontece de fato, baseado em ciência, depois que a gente morre. Então você tem que lidar com essa questão que a humanidade sempre nos provocou. A minha consciência vai existir depois que meu corpo físico deixar de funcionar? Existe Deus mesmo? Existe a esperança de algo que possa acontecer depois que meu coração deixa de bater e meu pulmão para de funcionar? Mas, doutor, por exemplo, algumas questões, né, que nesse momento se tornam imensas e grandiosas, que é o pânico e o medo, né, com as notícias e do que vai acontecer, o que já está acontecendo, e se eu tiver a doença, né, são várias coisas. Tirar o foco também diante disso é algo que a gente pode fazer e é importante para a gente manter aí essa saúde mental, porque eu não acho que a gente tem que fechar os olhos para as notícias e não estar bem informado desses dados de contágio, de mortes de quem sobreviveu, né, de quem se curou, mas ao mesmo tempo também não acho inteligente a gente se expor o tempo todo a isso. Porque quando antes não tínhamos o coronavírus, a gente tinha outros problemas e que também geravam certos conflitos e certas inseguranças. A gente sempre teve, né? Só que o medo e essa questão da pressão por ser algo desconhecido ainda, que vocês médicos não têm todas as respostas, faz com que isso se torne ainda muito maior do que todos os conflitos que a gente já teve ao longo da nossa vida. Então, como é que a gente lida com essa questão do foco? O quanto a gente tem que dar atenção para isso e o quanto a gente tem que tirar o foco? Carol, o nosso cérebro funciona de uma forma muito simples porque ele é um órgão que gasta muita energia. Então, a gente precisa simplificar. Primeiro ponto, nós estamos passando por um problema grave de saúde geral no mundo inteiro e pronto, isso já é uma informação que por si só já basta. Eu preciso gerenciar as informações que chegam até mim. Como eu posso fazer isso? Eu posso escolher 2 ou 3 veículos, 1 ou 2 momentos no dia e me informar. Como eu falei para você, peguei aqui os dados que eu tive acesso ontem no Ministério da Saúde e estou falando para vocês. Agora, eu ficar olhando isso de manhã, de tarde e de noite, sistematicamente, em vários veículos de comunicação, só me mostrando o lado ruim das coisas, não vai mudar nada. E até mesmo pequenos progressos, não vai mudar nada. Então, escolher um momento do dia para se informar. Pronto, entendeu? Vida continua. Como que eu vou desenvolver essa inteligência existencial?
Agora é o momento em que, assim, se você acredita em Deus, destinar um momento do dia para você se recolher e fazer oração. Por que não? Por você, pela sua família, pelas pessoas que você gosta, pelas pessoas da sua cidade, do seu estado, do seu país e do mundo. É importante, é um caminho que a gente tem. Ah, não acredito em Deus, sou ateu ou sou agnóstico, tudo bem. Então se conecta com a energia da natureza, com a energia da criação, com a própria energia biológica. Enfim, faça esse caminho. Energia da alma, né? Todo mundo tem a sua. Veja, é isso. É lógico que você vai ficar mais sensibilizado se você tiver uma pessoa próxima que venha ficar doente ou que venha a falecer do problema. Isso é natural, sabe? E não tem um remédio para isso, né? A gente está sendo convidado e desafiado para lidar com os nossos medos, angústias, mas de uma forma diferente. Ou seja, não mudou nada, já entendemos, a situação merece um olhar diferenciado, mas eu não devo ficar desesperado a todo momento, senão eu vou ficar empacado, não vou andar. E a inteligência intrapessoal também, através de exercícios, por exemplo, de respiração, de meditação, permitir-se ler um livro diferente, assistir um filme diferente, conversar com as pessoas. A gente tem recursos tecnológicos de sobra. Que bom, né? Olha Graças isso. Isso é um copo meio cheio total, né? Isso é tão bom pensar nessa situação, né? Da forma como a gente tem se comunicado. Mas eu acho, doutor, eu vou deixar essa pergunta para você, que é o seguinte. Minha diretora também comentou como é que a gente pode ajudar as pessoas que são próximas e que nesse momento estão mais abaladas, então a gente vai falar sobre isso também. Mas sempre me pareceu que toda vez que a gente tem um medo que nos paralisa, a gente abre uma brecha para as falhas. E são nesses momentos que eu acredito que a gente corre mais risco. Então, eu queria que você contasse um pouco, porque quando a gente está em casa, a gente se sente mais protegido. Por exemplo, eu estou aqui apresentando o programa. Na minha casa, eu estou mais protegido do que aqui apresentando o programa? Eu estou igual. Porque eu estou fazendo a mesma coisa que eu faço aqui, toda a equipe, quando eu estou aqui, quando eu estou fora. Eu não levo a mão nas mucosas na minha casa também. Ai, Carol, mas eu acabei de lavar a mão. Mas vai que você comete a falha de colocar a mão aqui, ó, e de repente entrou um negócio que veio da rua, porque a gente está comendo, a comida está entrando, e que tinha o vírus e você se descuidou. Então vamos falar um pouquinho desse medo que paralisa, dessas falhas, dessas brechas que são abertas quando a gente não consegue enxergar assim e a gente enxerga assim, né? Eu acho que isso é uma discussão para o público que a gente está aqui também para fazer o pessoal de casa pensar, né? Você sabe que ficar parado a gente não vai ficar. Nós que somos da área da saúde, os médicos que fizeram o juramento de Hipócrates, ninguém vai parar. O que eu tenho feito, Carol, é justamente aberto um canal de comunicação com todas as pessoas através, por exemplo, do Instagram. Então, criei lá uma sessão de lives, vou até te convidar. Oba, vou ficar muito feliz se você aceitar. Claro, super. Que eu coloquei hashtag Corona Sem Neura, porque assim, a gente precisa reconhecer o tamanho do problema, mas a gente precisa ouvir informação de qualidade e conversar consigo mesmo de uma forma que você não entre em pânico. O problema existe. Hoje mesmo a gente está começando uma pesquisa lá no servidor público estadual, tentando fazer um perfil dos pacientes e das pessoas, na verdade, dos profissionais que estão atendendo os pacientes coronavírus, tanto na entrada como também em ambiente de terapia intensiva. Tá. Por quê? Para entender esse padrão de curva das pessoas que estão na linha de frente, mas isso pode ser aplicado a qualquer pessoa. Mostrando que, acredito, essa é a hipótese, que as pessoas que têm mais resiliência, Carol, é a capacidade que você tem de enfrentar um problemão e depois conseguir voltar para a sua vida ao normal. Tocar o barco. Exatamente, porque é isso que a gente precisa trabalhar agora. A gente precisa entender que o nosso novo normal é agora e a partir disso a gente se organizar. Como você falou, a mesma coisa que você faz aqui, você faz na sua casa, não tem nada de diferente. Porque imagina, se essa vacina vai ficar pronta daqui 2 anos, a gente vai ficar trancado dentro de casa por mais 2 anos? Não dá, né? Muito difícil. Não dá. Acho que teremos aí mortes e tantos problemas por outras coisas, como você comentou e colocou aqui no gráfico, né, gente? Infelizmente, os outros problemas não deixaram de existir. Eu vou colocar um comentário do Frank, que é um super telespectador, já esteve aqui e que a gente gosta muito dele. Vamos ver o que ele disse hoje. Olha lá na tela. Um beijo, viu, querido? Eu já não estou conseguindo ter a inteligência emocional, pois minhas vendas desapareceram. O ambiente em casa é totalmente tóxico para o meu bem-estar. Enfim, eu estou perdido. Assim como o Frank, muitas pessoas estão com esta angústia.
E é sempre a angústia da incerteza, né? Então, puxa vida, doutor, vamos ajudá-lo. Olha só, mas essa dica para o Frank, que a gente conversou aqui agora, é totalmente aplicável. Se a inteligência emocional, que é isso que a gente falou, essa barganha que a gente faz mentalmente não está funcionando, é a inteligência intrapessoal, que é essa conversa íntima que o Frank precisa estimular, a gente precisa ter, e a inteligência existencial. Então, de fato, se apegar numa fé, num valor maior, numa coisa diferente, para conseguir passar por essa situação. Talvez as vendas não sejam mais o caminho. E a gente precisa aceitar. Se a gente aceita isso mais rápido e começa a colocar o nosso cérebro para trabalhar a nosso favor, melhor, dói menos, funciona melhor. E utilizar, sim, os recursos tecnológicos. Então, isolamento social ou distanciamento social não tem nada a ver com isolamento ou distanciamento emocional. Dia das Mães, e aí? Deu para abraçar a mãe, vó, tia, tudo? Não deu. Mas todo mundo consegue fazer uma conexão, passar a mão no telefone, dar uma ligação, sim, mandar uma foto de um momento bacana que passou, deixar escrever uma mensagem. Na portaria, exatamente. Né, falar pelo telefone com uma mensagem de carinho. E ainda pensando nessa questão que você comentou até da resiliência, eu acho que esse é o aprendizado que a gente parece que o que a vida nos coloca, que é o aprendizado da vida mesmo, né? Talvez a gente fique uma vida inteira buscando esse equilíbrio, esse bom senso, essa resiliência e essa paciência. Mas você acha que o aceitar a situação também tem relação com as pessoas que estão nesse momento mais ansiosas, pelo fato de olhar e falar, não, isso aqui não é minha vida, eu não aceito. Isso não sabe aquela história? Você olha e fala assim, isso não é a minha vida. Outro dia eu estava conversando com um grande amigo, foi meu chefe no hospital, Dr. José Marcos Rota, e ele escreveu um texto, e ele usou um termo que eu falei, é isso, Dr. Rota, o senhor falou exatamente a coisa certa. Estamos todos aí na mesma tempestade, mas a gente não está no mesmo barco. Os barcos são diferentes, e eu diria mais, o barco é individual de cada pessoa. Uma amiga minha colocou. Então assim, se a gente está num mar surfando, a gente tem que aceitar que de repente o mar está flat, não tem onda e não vai ter surf. Então você vai ter que fazer stand-up, entendeu? Tem um limão, faça uma limonada. Esse é o desafio que toda a humanidade está encarando agora. Agora, a sua visão é realmente uma visão positiva no sentido assim, que a medicina, poxa, é o mundo inteiro estudando a mesma coisa e tentando entender a mesma coisa. Então, como médico, como tudo que a medicina, né, te proporcionou e que você confia e acredita, nós estamos no caminho. Nós vamos chegar lá. Sim, nós vamos chegar lá. Tanto quanto um protocolo. Qual que é o pior cenário que poderia acontecer? 7 bilhões de pessoas ao redor do mundo, que é a nossa população planetária, de repente deixar de existir. Você acredita que isso vai acontecer? Você que está em casa, você acredita que vai morrer todo mundo na face da Terra? Tenho certeza que não. Então, só aí a gente já está mostrando em conjunto uma visão esperançosa do melhor que está por vir. E como Nietzsche dizia, né? O que não me mata me fortalece. É o famoso, o que não mata engorda. É mais ou menos por aí, vai ter sofrimento sim. A situação não é fácil não, mas a gente está junto e a medicina está aqui junto com a ciência e tecnologia para sempre buscar uma alternativa e um progresso, para que a gente possa passar por isso de uma forma muito melhor. E colocar no nosso dia a dia, né, doutora, assim, nas pequenas coisas, a nossa gratidão, né? Bem, assim, da hora que você vai montar ali a mesa para todo mundo sentar para comer, do momento que você está preparando ali a refeição, tudo aquilo é muito positivo, né? Tudo que a gente faz no nosso dia, eu acho que como terapia, né, ainda que em casa, é positivo, porque só da família estar junto e reunida, olha que coisa mais linda. Então, assim, é a questão de tirar o foco mesmo e tem que manter a calma, não tem jeito. Sim, e prestar atenção nos pequenos prazeres da vida, que eles continuam existindo. Sem dúvida nenhuma. A gente aqui, né, a equipe toda, eu me sinto privilegiada de o meu trabalho ser considerado essencial. Porque eu não estaria feliz se eu não estivesse aqui. Então, todo mundo tem que, eu acho que, colocar essa situação e colocar, né, a vontade mesmo de cuidar de quem está próximo e de se cuidar. Gente, esteja atento o tempo todo, como o doutor Fernando falou mais uma vez. Eu vou deixar o Instagram, vamos marcar a live, será um grande prazer. E venha sempre. Você sabe que você tem aqui, né, as portas abertas, é sempre um prazer. Vai lá no Insta, então, para segui-lo, o @doutorabreviado Fernando Neuro, tudo junto. @doutorabreviado Fernando Neuro. Vocês já encontram aí para saber mais informações. E vamos continuar assim, questionando, trazendo assuntos importantes. Obrigada, doutora. Até a próxima, viu?